Olá, seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje nosso vídeo é sobre teoria geral do processo. Bem no começo da teoria geral do processo, no estudo da jurisdição. Vamos trabalhar a classificação da jurisdição em jurisdição contenciosa e voluntária. A jurisdição contenciosa é aquela jurisdição que envolve um litígio, que envolve um conflito que deve ser resolvido pelo juiz através de uma sentença impositiva. Quando nós trabalhamos com processo civil, a gente trabalha com uma palavrinha muito importante que é mérito. O que é mérito? O que significa mérito? Mérito é a relação de direito material controvertida, trazida para o juiz resolver, ok? Existem algumas ações que têm natureza puramente processual, mas não tem problema, elas têm mérito também, só que o mérito delas é um pouquinho diferente, tá certo? Como, por exemplo, uma ação de produção antecipada de provas. Qual é o mérito aqui? A produção da prova. Quando o juiz resolve o mérito, o que ele fez? Ele deu uma sentença que deu uma solução definitiva, por isso chamamos as sentenças de mérito de sentenças definitivas. Ele deu uma sentença que resolve de forma definitiva aquela controvérsia, aquele contencioso. O julgamento nas ações de jurisdição contenciosa, ele é de direito. O juiz ele aplica o direito ao caso concreto e ele é obrigado, por lei e pela Constituição Federal, a fundamentar a sua decisão sob pena de nulidade. Ou seja, ele precisa dizer ali na sentença qual é a lei, qual é a parte do ordenamento jurídico que dá suporte à sua sentença, à sua decisão. Bom, procedimentos de jurisdição voluntária ou a própria jurisdição voluntária é um pouquinho diferente. Na jurisdição voluntária não existe conflito a ser solucionado pelo magistrado. A jurisdição voluntária, ela é uma jurisdição que é exercida pelo magistrado. O magistrado ele profere sentença nas ações de jurisdição voluntária. Só que é uma sentença um pouco diferente. Deixa eu explicar melhor. Quando nós falamos de jurisdição voluntária, nós não temos um conflito a ser resolvido pelo magistrado. Ora, talvez alguém possa perguntar, mas se não tem conflito, por que vai para o magistrado? Muitas vezes por necessidade legal. Algumas ações não têm conflito e precisam ser resolvidas pelo magistrado. Por exemplo, inventário pode ser feito no cartório, exceto se houver incapaz envolvido. Mesmo todo mundo estando de acordo, o inventário tem que ser judicial. Divórcio, partilha, guarda de criança. Se tem um incapaz envolvido, uma criança envolvida, certo? Não pode ser feito no cartório, tem que ser feito judicialmente. E assim nós temos várias ações, como por exemplo a emancipação, a conversão ou alteração do regime de bens do casamento, são ações de jurisdição voluntária, precisam da chancela do juiz. Nessas ações, o juiz está expressamente autorizado a julgar por equidade. Veja, segundo o artigo 140 do CPC, parágrafo único, a jurisdição é de direito, poderá ser por equidade quando a lei autorizar. E no 723, a lei expressamente autoriza o juiz a julgar por equidade nas ações de jurisdição voluntária, não estando o juiz vinculado a critério de lei estrita, ele não precisa prender-se estritamente à lei, ele pode julgar conforme ele entender mais justo, mas cuidado, justo para as partes, não justo na sua concepção, né? E também o juiz pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Essas duas expressões, conveniência e oportunidade, elas são típicas do direito administrativo. Alguns autores dizem que nos processos de jurisdição voluntária o juiz estaria praticando uma atividade administrativa. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade?
Porque a atividade judiciária ela tem uma característica própria que a administrativa não tem, que é a coisa julgada. Então, quando o juiz julga e aquele julgado transita em julgado, nós teremos uma coisa julgada material, mesmo em se tratando de uma ação de jurisdição voluntária. Então, essa sentença do juiz, ela é basicamente uma sentença homologatória da vontade das partes. Você pode, numa ação de jurisdição voluntária, ter réu, ok? É possível ter réu. Tem alguns autores, alguns doutrinadores que dizem que uma das características da jurisdição voluntária é não ter polo passivo. Pode ter sim, isso está errado. E eu posso dar exemplos para vocês. A ação de notificação judicial, a ação de interpelação judicial, a ação de protesto judicial, são ações de jurisdição voluntária que têm polo passivo. Mas o magistrado, ele não precisa sentenciar resolvendo um conflito. Muito obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe e curta este vídeo e até a próxima.